O que você faria se sua namorada desaparecesse sem deixar rastros? Você ficaria preocupado e tentaria encontrá-la? Ou você esconderia um segredo terrível que poderia chocar o mundo? Essa é a história de Tishko Ahmed, o homem que matou e desmembrou Vilma Anderson, uma jovem sueca de 17 anos. Neste vídeo, vamos revelar como a polícia descobriu o crime, quais foram as motivações de Tishko e o que aconteceu com as partes do corpo de Vilma. Prepare-se para conhecer um dos casos mais brutais e bizarros da história da Suécia. Vilma Anderson era uma garota de 17 anos que vivia na Suécia. Sua mãe, Linda Anderson, descrevia a filha como uma pessoa cheia de vida, muito sonhadora. Ela tinha milhares de amigos e sempre adorava passar um tempo com eles. Ela gostava muito de ficar com seus amigos se divertindo. A jovem, como toda jovem de 17 anos, adorava postar fotos no Facebook. Vilma passava horas e horas na internet postando fotos, fazendo poses, tirando selfies, sempre em busca do melhor ângulo. Ela tinha muitos seguidores nas redes sociais. Vilma adorava ser fotografada, posar para fotos, enfim, ela amava a exposição das redes sociais. Voltando um pouco no tempo, quando a garota completou 15 anos, ela conheceu um jovem chamado Tishko Ahmed Shabazz. O rapaz era 5 anos mais velho que a jovem, mas isso não impediu que eles iniciassem um relacionamento. O rapaz era iraquiano, porém, quando completou 8 anos, ele se mudou para a Suécia, junto com seu pai e madrasta. Quando criança, o pequeno Tishko sofreu muitos bullying na escola, pois como era um garoto estrangeiro do Iraque, seus amigos não gostavam dele. Ele sofria muita humilhação na escola pelas outras crianças e sua infância realmente foi muito perturbadora. Conforme foi crescendo, ele foi perdendo medo e prometeu a si mesmo que não ia deixar ninguém mais fazer bullying com ele. Quando completou o colégio, Tishko se tornou um jovem que não levava desaforo para casa. Aos 15 anos de idade, Vilma conheceu esse rapaz, então decide ir morar junto com ele. Eles então alugam um apartamento juntos, uma vez que a mãe e pai de Vilma acabaram de se divorciar, e a garota não quis morar nem com a mãe nem com o pai. A mãe de Vilma, Linda Anderson, vivia se intrometendo na vida do casal, dando palpites no relacionamento dos dois, já que a sogra não gostava do genro. Principalmente pelo fato dele ser 5 anos mais velha que a filha dela. Isso incomodava muito a mãe de Vilma. Agora, será que aquela antipatia que a mãe de Vilma sentia por Tishko era algo sem fundamento? Ou você acha que aquilo era o sexto sentido de mãe alertando Vilma? O que você acha? Deixa aqui nos comentários sua opinião para nós sabermos a respeito. Apesar da antipatia que a mãe sentia pelo rapaz, ela respeitou a opinião da filha em querer morar junto com o namorado. Como todo começo de relacionamento, tudo foi mil maravilhas no início da vida do casal. Eles estavam morando juntos e aquela vida estava indo muito bem. Porém, após um tempo de convivência, tudo mudou e sua vida começou a virar um inferno. Tishko começou a controlá-la. Ele não deixava Vilma fazer nada sozinha. Tudo que ela queria fazer tinha que pedir permissão para ele. Se ela quisesse se maquiar, tinha que pedir permissão. Ele quem dizia quais roupas ela podia ou não usar. Com quem ela poderia conversar também, ele que definia. Tudo, enfim, na vida da jovem tinha que ter o aval de Tishko. Vilma tinha como confidente sua irmã e sempre reclamava para ela da vida que estava levando junto ao jovem. Em novembro, então, Vilma ligou para sua irmã e falou para ela que estava pensando em terminar o namoro, pois aquilo não estava dando certo. Aquele controle que Tishko exercia sobre a vida dela não estava deixando a garota à vontade. Ela voltou para a casa deles, então, e decidiu pegar suas coisas e ir embora. Após aquela ligação, a irmã de Vilma tentou falar com ela novamente. Porém, sempre que ela ligava, a ligação não era completada. 2 dias após aquela ligação para sua irmã, Vilma teria que ir até o dentista, pois tinha uma consulta marcada. Porém, a garota nunca apareceu. Os pais de Vilma acharam estranho aquele sumiço da filha e resolveram ir até o apartamento em que o casal estava vivendo.
Os pais chegaram ao endereço, tocaram a campainha e, após aguardarem do lado de fora da casa, Tisco apareceu na porta. Linda, a mãe de Vilma, perguntou ao rapaz se a sua filha estava em casa. Mas logo que olhou para Tisco, a mãe de Vilma percebeu que o rapaz estava com algum problema. Ele estava muito ansioso, agindo de forma estranha. O rapaz nem sequer convidou os pais de Vilma para entrar e falou, ali na porta mesmo, que não sabia onde a filha deles estava. Explicou também que eles haviam brigado 2 dias atrás e que a garota havia pego suas coisas e ido embora. Tisco falou também que não sabia, enfim, não tinha ideia do paradeiro de Vilma, para onde ela tinha ido. Afinal, ela havia saído de casa com todas as suas coisas. Ele também falou que havia saído para trabalhar e quando voltou para casa naquele dia, por volta das 7 da noite, Vilma já não estava mais no apartamento. Os pais de Vilma sabiam que algo estranho estava acontecendo ali, mas aceitaram e acabaram indo embora, sem nem mesmo entrar na casa. A irmã de Vilma ficou muito preocupada e logo criou um post no Facebook, perguntando se alguém havia visto a sua irmã. No Facebook, ela falou também que estava muito preocupada com o desaparecimento da irmã, já que ela era muito ativa nas redes sociais e havia de repente sumido ali das redes. Os pais de Vilma resolveram então procurar a polícia e relatar o sumiço da filha. A polícia logo iniciou um trabalho de investigação, interrogando os amigos de Vilma e pessoas que poderiam dar alguma informação sobre o paradeiro da jovem. Também fizeram um interrogatório ao Tisco, uma vez que ele era o namorado dela e a última pessoa que havia visto a garota. Porém, o namorado categoricamente disse que não sabia do paradeiro de Vilma. E ainda alegou que após eles brigarem naquele dia, ela saiu de casa, segundo palavras dele. A polícia, claro, não engoliu aquela história e voltaram novamente a interrogar Tisco, que passava a ser, então, o principal suspeito. O rapaz não passou nenhuma informação e continuou afirmando que não sabia onde Vilma estava e que ela havia pego suas coisas e ido embora do apartamento em que moravam. Ele, inclusive, chegou a dizer para a polícia que Vilma havia ido morar com outro homem. A família de Vilma contou para a polícia que a filha deles estava vivendo em um verdadeiro inferno após conhecer aquele rapaz. Os pais de Vilma falaram para a polícia também que o Tisco controlava a vida de sua filha, não a deixava fazer nada sem passar por sua aprovação, o que era algo muito estranho. O suspeito chegou ao ponto de instalar um GPS no celular de Vilma, apenas para poder controlar onde a garota estava e onde havia ido durante o dia. Como Vilma amava muito Tisco, ela se sujeitava a essa situação constrangedora. Baseado nesses relatos da família, a polícia resolveu então seguir os passos do tal Tisco. O homem jurava que não havia deixado a casa no dia em que Vilma desapareceu. Mas isso não era o que o GPS do veículo do carro de Tisco dizia. Ele foi flagrado por câmeras de segurança em um supermercado local, no dia do sumiço, contradizendo assim o seu depoimento para a polícia. Outro fato bastante curioso foi que no dia do sumiço de Vilma, alguns vizinhos do casal relataram que ouviram uma discussão muito alta no apartamento em que Tisco e Vilma moravam. Os vizinhos, que já estavam acostumados a ouvir as brigas do casal, fato este que acontecia rotineiramente, porém aquele dia em particular os gritos vindos da casa estavam muito altos, muito diferentes do normal. Uma vizinha chegou até a se dirigir à porta da frente do casal, mas assim que chegou na porta e pensou em tocar a campainha, ela relata que o barulho da briga cessou. Sendo assim, ela retornou para sua casa sem tocar a campainha. A polícia também resolveu ir até o trabalho de Tisco. Solicitou o trajeto feito pelo carro do rapaz no dia do sumiço da jovem, uma vez que aquele veículo era rastreado pela empresa via GPS. O GPS então mostrou que no dia do fato, o rapaz foi e voltou por diversas vezes na casa do casal.
durante o intervalo entre uma visita e outra a clientes da empresa em que Tístico trabalhava. A polícia achou toda aquela história sem sentido algum e acabou prendendo o jovem Tístico, já que ele era o principal suspeito pelo sumiço de Vilma. E, após entrarem na casa deles para investigar e procurar por pistas, a polícia achou uma bolsa que Vilma sempre carregava, em todos os lugares que ia. Ou seja, por que ela havia deixado aquela bolsa ali e saído, sendo que ela sempre levava a bolsa? Algo estranho estava no ar. Além da bolsa, a polícia achou o casaco de Vilma na casa. E na Suécia era praticamente impossível andar sem um casaco naquela época do ano, pois lá faz muito frio. Esses fatos derrubaram os argumentos de Tístico, que havia dito que Vilma havia deixado a casa e levado todos os seus pertences. A polícia também percebeu que o rapaz tinha arranhões nos braços, o que poderia sugerir que ele se envolveu em alguma espécie de briga. Entrando no apartamento, os investigadores resolveram usar o luminol para detectar sangue, e adivinhem vocês, o local estava coberto de marcas de sangue, que haviam sido removidas, porém, como todos sabemos, com o luminol a polícia conseguiu identificar essas evidências do crime. Haviam marcas de sangue em vários cômodos da casa, o que sugeria que um corpo havia sido arrastado da sala até o quarto, deixando um rastro de sangue. A polícia também achou uma marca de sangue na cama, como se ali houvesse sido colocado um cadáver. A polícia achou traços de sangue em uma faca de cozinha, além de achar no lixo da casa uma série de sacos sujos de sangue, ou seja, era sangue para todo lado. É claro, a polícia questionou então o rapaz Tístico sobre aqueles fatos que encontraram na casa, e ele simplesmente respondeu que era impossível de saber de onde havia vindo aquele sangue. E ainda questionou, dizendo que era impossível a polícia ter encontrado sangue em sua casa, que aquela história não era plausível, e que se houvesse alguma quantidade de sangue tão grande em sua casa, ele saberia. A polícia então declarou aquele apartamento como sendo a cena do crime e resolveu levar alguns cães farejadores até o apartamento para ajudarem ali nas buscas, tentando localizar alguma pista do paradeiro do corpo de Vilma. Assim que os cães entraram na casa onde ela morava, eles começaram a latir e indicar que haviam restos mortais pelaquele local. Mesmo após os policiais vasculharem a casa e não encontrarem nada, os cães indicaram que havia algo estranho sim naquela casa, principalmente uma mala que estava ali no quarto. Os investigadores então abriram aquela mala e logo encontraram algo embrulhado em papel alumínio, colado com uma fita adesiva. O embrulho macabro foi encaminhado para o médico legista, que descobriu que ali estava, imaginem vocês, a cabeça de Vilma. A garota havia sido decapitada e sua cabeça guardada dentro daquela mala. No papel alumínio, os peritos ainda acharam impressões digitais que pertenciam a Tístico. Os grupos de busca agora continuaram suas buscas, mas não mais por Vilma, e sim pelas partes do corpo da jovem, que havia sido brutalmente assassinada, decapitada pelo namorado. Segundo a restituição do crime, a jovem foi assassinada por um golpe muito forte na cabeça, onde ela caiu na sala. De lá, então, foi arrastada para o quarto e a polícia imagina que o rapaz decapitou a jovem dentro do banheiro da casa. No julgamento, Tístico não mostrou qualquer remorso ou mesmo emoções. Ele permaneceu frio durante todo o julgamento. Enquanto isso, a família implorava para que ele contasse o que realmente havia acontecido ali e por que ele cometeu toda aquela barbárie. Um psiquiatra forense também declarou que Tístico não sofria de problemas mentais, que estava completamente são no momento em que cometeu todo aquele crime. Tístico, então, foi julgado pela morte de Vilma Anderson e sentenciado à prisão perpétua. Porém, recentemente, este caso foi revisto e sua sentença foi reduzida para apenas 18 anos de prisão. O que foi alegado é que as provas sobre Tístico eram muito superficiais e essa banca que julgou essa revisão diminuiu então a pena desse monstro. Acompanhe nosso canal, fique de olho nos próximos vídeos, se inscreva, deixe o like e faça um comentário.
Um grande abraço, até o próximo.